saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. É um prazer estarmos aqui para falar com clareza, com sabedoria e com esperança daquilo que Deus tem a nos dizer. Eu queria, antes de nós iniciarmos esse momento de louvor e adoração ao Senhor, ler um salmo, Salmo 124, que diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantavam contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Amém. Principalmente frisar o versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Essa é a nossa esperança. Nele é o nosso refúgio. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos realmente descansar em suas mãos, frente ao momento tão difícil que estamos atravessando. Ele é o nosso socorro, que você possa confiar nele plenamente. Vamos nesse momento então agora, logo na sequência, estarmos louvando e exaltando ao Senhor. Vamos? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, um forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mar, os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, ele tem um filho amigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até a vida fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, quem me abandonará, ser fiel e obediente a que dizer. Em torno a mim se acampa, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. No céu então entrando, na glória ficarei, com Jesus meu Salvador, pois não tem fim. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim.
Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo. Estou aqui para trazer novamente a palavra do Senhor e trazer um pouco do alimento espiritual em meio a esse momento tão difícil que nós estamos atravessando. É um momento muito delicado em que nosso mundo está sendo abalado por essa pandemia, onde o mundo inteiro praticamente está apreensivo do que pode acontecer. Vidas estão sendo ceifadas, vidas preciosas estão partindo, pessoas importantes. Nós vemos que essa epidemia tem atingido também os poderosos, alguns líderes como Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, o príncipe Charles e tantos outros homens, até mesmo do nosso governo, da equipe ministerial do nosso presidente Jair Bolsonaro, está também contaminado com esse vírus do coronavírus. Então, seja um momento de muita apreensão, de muito cuidado, de estarmos acima de tudo refletindo, estarmos acima de tudo orando com persistência, com perseverança, pedindo para que Deus possa repreender esse mal, que Deus possa realmente fazer com que tudo isso possa cair por terra, para que possamos ter momentos de paz, momentos de alegria, como sempre nós tivemos. Em toda a minha vida cristã, eu já tenho praticamente quase 40 anos de vida cristã. Parece que não, mas eu tenho quase 40 anos de vida cristã. Eu me converti a Cristo, eu fui para a igreja com meus 11 anos de idade. Então eu vou completar 51 anos agora, nesse próximo mês. E eu nunca vi uma situação como essa, em que a igreja tenha que fechar as suas portas. É muito triste isto. Nossa igreja está com as portas fechadas por tempo indeterminado. Estamos acompanhando a cada dia, a cada semana, se a situação está melhorando ou não. E esperamos em breve poder voltar, poder estar ali celebrando, cantando, abraçando cada um dos nossos irmãos, estarmos ali juntos, como sempre tivemos. Interlagos completou 45 anos de vida, agora em fevereiro. Em toda a sua história, creio eu que não se fecharam aquelas portas. Talvez para ir no acampamento, alguma outra programação, mas nunca nós fechamos aquelas portas. Mas a igreja não parou. Nós estamos juntos. Nós estamos falando do amor de Cristo, nós temos transmitido via online. Passamos o culto no domingo passado. E estamos passando também neste domingo, para que você não fique sem a palavra de Deus, não fique sem os louvores, que você possa louvar. Eu queria sugerir para que o próximo culto que nós teremos já na próxima semana, talvez algumas famílias podem participar, talvez gravar um vídeo cantando, você, seus filhos, ou você fazendo um solo, para que assim nós possamos ser edificados. Nós podemos usar essa ferramenta muito mais vezes, é uma ferramenta muito útil. Talvez nós como igreja não temos noção da importância que é esta ferramenta. Mas enfim, nós temos que, nesse momento agora, ter o pé no chão. Nós temos que, acima de tudo, ter prudência, cautela, convicção das nossas crenças, da nossa fé. Não deixar que tudo isso venha nos abalar. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz, que nosso poder se aperfeiçoa na fraqueza, nos momentos difíceis. Nosso poder se aperfeiçoa. O Senhor usa, eu creio que Deus está usando esse momento agora para falar ao coração de cada um, para despertar a igreja. Tem muito crente que, a meu ver, está dormindo. Tem muito crente que, a meu ver, está realmente aí vivendo uma vida vazia, uma vida fria. E talvez eu creio que Deus quer que nós possamos, acima de tudo, termos uma vida comprometida com Cristo, com o reino de Deus. Nós sabemos que tudo isso é sinal, que os tempos estão se cumprindo. Eu tenho plena convicção disso, que são sinais da volta de Jesus. Eu não sei se vai ser amanhã que ele voltará, se será depois dos 40 dias de quarentena, se é daqui a um ano, não sei. Ou talvez teremos outras epidemias, outros males virão pela frente. Eu não sei te falar, porque eu não posso
profetizar o dia exatamente que Cristo voltará, porque a sua palavra não nos dá esse direito. Nós temos sim que estarmos preparados como povo de Deus. Temos sim que estar atentos como povo de Deus. E hoje seria, né, o nosso culto missionário, nosso culto de missões. Nós celebramos todos os meses o nosso culto missionário. Todos os meses não, melhor dizendo, né, a cada um domingo sim, um domingo não. Nós celebramos o nosso culto missionário. E esse seria, nesse domingo, o nosso culto missionário. E esse mês temos orado pelo México. O México é um país bem interessante, é um país que é um desafio para a evangelização mundial. Para quem não sabe, o México é um país onde há uma dura perseguição aos cristãos. Não é fácil ser cristão no México. Não é fácil pregar a palavra no México. Não é fácil ser um líder de uma igreja, um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário no México. O México, por mais que na sua Constituição lhe diz que há liberdade religiosa, mas o México é um país onde não tolera, onde tem crescido grandemente a intolerância contra os cristãos. Muitos cristãos estão sendo mortos, perseguidos, expulsos de suas casas, principalmente nas regiões mais longínquas, fora da capital, em regiões onde habita muitos indígenas. O México tem uma história muito parecida com a do Brasil, para quem não sabe. O México é um país latino-americano, pertence à América Latina, está na América do Norte, mas pertence à América Latina. A língua oficial é o espanhol, mas fala outros idiomas, como a língua maia, a língua asteca. Os maias e os astecas foram os povos que povoaram toda aquela região. Os toltecas, vários povos indígenas. Eram os indígenas mais avançados que existiram. Eles tinham cidades grandes, com um sistema de captação de águas, construíram pirâmides. E até hoje há muitas ruínas e cidades intactas no México. E deixou marcas muito grandes na cultura mexicana. Então, há muitos ainda descendentes desses indígenas que têm os seus costumes tribais, que têm a sua religião animista, tribal, cultua a floresta, cultua os animais, cultua os espíritos da floresta. E também, né, eles sincretizaram essa crença com o catolicismo, que é muito forte no México. Para quem não sabe, o México é um país extremamente católico. Né, extremamente católico. E então eles têm perseguido muitos cristãos, têm massacrado muitos cristãos. Cristãos perderam a vida, pastores foram mortos. Sem contar a perseguição por parte desses povos indígenas. No México há uma perseguição também pelos líderes do narcotráfico. O México é um dos países onde o narcotráfico tem uma ação poderosa, onde o narcotráfico tem dominado, né, todo aquele mercado de drogas que entra para os Estados Unidos, que vai para a Europa. Né? Nós tivemos aí líderes, né, homens poderosos ligados ao narcotráfico, onde nenhum governo consegue controlar. E esses narcotraficantes têm perseguido muitos pastores, muitos cristãos, têm assassinado muitos cristãos. E sem contar o governo que faz vista grossa. O governo, por ter a religião católica, o catolicismo como a religião principal, ele fecha os seus olhos para essa realidade. Então, ou seja, nós temos que orar pelo México. Temos que enviar missionários para o México. Temos que se preocupar com o México. Há um número muito pequeno de igrejas. Eu conheci uma professora minha na universidade, na Unisa, que era arqueóloga, trabalhou no México. Ela me relatou, ela era cristã, evangélica, batista, e ela disse que andou cidades e cidades procurando uma igreja e não encontrava. Então são pouquíssimas igrejas. Há igrejas fortes, mas há pouquíssimas igrejas no México. Então é um desafio muito grande, nós temos que orar por isso. E nós temos que lembrar que nós estamos numa era agora, nesse momento agora de coronavírus, de pandemia, sei que se fala muito disto, tem sido até desgastante. Nós podemos usar esse momento também para falar do amor de Deus, para trazer a esperança para o povo, para acalmar os ânimos, para dizer que em Deus há esperança. Eu sei que essa epidemia ela pode atingir tanto crentes como descrentes.
Com certeza, talvez no nosso meio, talvez, não sei, pode ser que alguém se contamine, pode ser que em outras igrejas estão se contaminando também. Então nós temos que trazer esperança. Nós vivemos uma era agora também no nosso país, uma crise política muito grande, onde nós vemos líderes discutindo, faltando com respeito um para com o outro. Eu quero dizer para vocês que nós, como igreja cristã evangélica, nós não defendemos partido político, nós não defendemos bandeira política, nós não defendemos nenhum líder político. Nosso compromisso é com Jesus. O nosso comandante é Jesus Cristo. Vou repetir de novo. O nosso comandante é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos forasteiros em terra estranha. Nós cantamos um hino no nosso cenário que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós somos cidadãos do céu. Mas nós estamos aqui no nosso país e temos que amar a nossa nação, temos que respeitar as nossas autoridades. Mas não podemos entrar nessas briguinhas, não podemos tomar partido de ninguém. Eu vejo crentes tirando partido de um de outro. Não é esse o momento. Nós temos que orar para que haja união em nosso país, para que haja realmente quebrantamento. É hora de nós unirmos, de sermos sensíveis à voz de Deus e procurarmos, acima de tudo, a direção que vem do Espírito Santo de Deus. E orar pelas nossas autoridades. Eu tenho orado pelas nossas autoridades. Eu tenho orado pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Eu tenho orado pelo nosso governador, João Dória. Eu tenho orado pelo nosso prefeito, Bruno Covas. Eu tenho orado pelos nossos governantes, para que eles sejam justos, para que eles tenham sabedoria dos altos céus, para conduzir esse momento tão difícil que estamos passando. Eu oro também pelos médicos, pelos enfermeiros, para que Deus unja a mão desses homens e dessas mulheres, para que eles possam ser um agente de Deus para curar vidas que estão já nos hospitais, talvez entre a vida e a morte. Então que nós possamos assim agir, em nome de Jesus. Nós vamos ler agora a palavra de Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor, como eu havia falado. Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo número 4, versículo de número 32, que diz como eram os primeiros cristãos, como era a igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Pedro, bem no início do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler para vocês o seguinte: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos que interessante nesse texto de Atos, capítulo 4, versículo de número 32, como era a igreja no início. Era, acima de tudo, uma igreja missionária. Era uma igreja comprometida, acima de tudo, com o reino de Deus. Era uma igreja que vivia a iminência da volta de Jesus. Se nós lemos com profundidade, estudando com profundidade, o livro de Atos, né, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses e outros textos, nós vamos ver uma igreja que talvez entendia que Cristo estava voltando por aqueles tempos. O seu mestre, que tinha chamado os seus discípulos, que tinha preparado os seus discípulos, que curou, que restaurou vidas, ressuscitou mortos, que foi condenado duramente, morreu numa cruz e foi pendurado naquele madeiro, uma morte terrível, depois ressuscitou ao terceiro dia.
ele sobe aos céus, é a ascensão aos céus, e os anjos dizem para aqueles homens que ele voltaria em breve, da mesma maneira como ele subiu, que todos veriam a sua volta. Então é uma igreja que aguardava a volta de Jesus. Eu acho que uma das questões, olhando esse texto, que eles não se apegavam em coisas materiais, ao contrário do evangelho pregado hoje, que é totalmente voltado para coisas materiais, para o egoísmo, onde os homens dão testemunho não de transformação de vida, de coração, de salvação, mas dão testemunho que adquiriu bens, que a sua vida prosperou, que agora ele é mega empresário, que ele vivia no vermelho, agora ele está totalmente no positivo e tudo mais, e o seu irmão do lado é um homem, uma pessoa sem fé que não crê, e assim está perdido. Não é a pessoa que obedece ao Senhor como deveria. Então, ou seja, nesse texto vemos que ao contrário, era um povo que não se preocupava com bens materiais. Tanto é que o texto fala, né, que eles, eu vou ler novamente para vocês, que era só um coração e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Vendiam suas propriedades, traziam aos pés os apóstolos e tudo mais. É claro que essa igreja depois nós vemos no próprio livro de Atos e depois de outros textos do Novo Testamento que essa igreja de Jerusalém teve dificuldade. Tanto é que os irmãos levantaram ofertas para suprir as dificuldades desses irmãos. Houve uma grande crise em Jerusalém, em toda aquela região, e teve que ser suprido. Mais um fator importante que eu vejo nesse texto, duas lições importantes que eu quero ressaltar para vocês hoje, era que, ou melhor, três lições que eu queria ressaltar para vocês hoje, era que eles eram um povo extremamente unido. Aqui diz o texto: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um só o coração. Meus amados irmãos, nós possamos ser como o povo de Deus, um povo unido. Quanto mais nós nos unirmos, mais nós alcançaremos vidas. Eu sei que cada um de nós tem uma maneira de pensar, uma maneira de ser, cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem uma visão, talvez, de mundo, mas temos que nos unir acima de tudo, para que o Evangelho do Senhor Jesus possa progredir e alcançar vidas. Principalmente nesse momento que estamos vivendo. Nós não podemos ter divisões no povo de Deus. Nós temos que estar unidos. A nossa liderança tem que estar unida. Os nossos ministérios têm que estar unidos. Temos que caminhar na mesma direção. Vivemos num país onde nós estamos vendo cada dia, como eu falei há pouco, momentos de desunião tremenda, onde líderes que eram para ser exemplos e representar o povo brasileiro estão discutindo, fazendo campanhas políticas em cima de uma catástrofe como nós estamos vivendo. Ou seja, a união é algo necessário, urgente, e que temos que, acima de tudo, trabalhar em prol disso. Era um povo unido. E a igreja assim crescia. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, Lucas escrevendo esse texto, ele fala que o povo perseverava unânimes, unidos em oração, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E era um povo unido, um povo que trabalhava junto, olhando para Cristo, não olhando para o pastor, não olhando para o irmão que está ao seu lado, não olhando para as dificuldades, para os problemas, não olhando para Cristo. E no final desse texto, na qual eu me refiro, de Atos capítulo 2, nós vemos que Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. E a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Nós temos que se preocupar nesse momento. Eu liguei para um amigo do trabalho que mora em frente à nossa igreja, em frente ao nosso templo. Comentei com ele que nós estamos preocupados com a situação atual, que nós cancelamos os nossos cultos, independente de ordem judicial, porque teve uma ordem judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
E ele ficou muito feliz, ele achou interessante. Ele percebeu que não houve movimentação ali naquele dia. Ou seja, as pessoas ali ao nosso redor percebem que há uma igreja ali, que há pessoas ali. Então nós temos que, acima de tudo, estar unidos nesse momento, preocupados, orando. Nós temos que, acima de tudo, agora exercer a perseverança na oração. Nós não podemos perseverar lá no templo, podemos perseverar na nossa casa, mas podemos perseverar em oração. Nós temos que intensificar em oração dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, seja a hora que for, orar pela nossa nação, orar pelo mundo. Esse problema que nós estamos vivendo tem afetado o mundo como um todo. Eu tenho conversado com pessoas no Reino Unido, que são familiares nossos, que estão passando crises difíceis financeiras, estão trancados dentro de casa porque não podem sair. Na Europa tem sido varrida, né? A Itália mesmo, ontem, praticamente morreram 900 pessoas, quase 1000 pessoas, um dia. Já pensou? Então, ou seja, é algo muito triste. E nesse texto nós vemos que era um povo perseverante na união. Nós temos que ser unidos, lembre disto. Temos que jogar por terra o nosso eu. Fala, Senhor, a começar em mim quebra corações, como nós cantamos aquele cântico. A começar em mim transforma minha vida e o meu viver. Segundo lição que nós vemos, é que eles testemunhavam com poder, com autoridade, com convicção. Versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, eles testemunhavam, aquilo era verdadeiro, aquilo era real. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus amados irmãos, nós temos uma verdade que nós temos que transmitir a este mundo, às pessoas do nosso lado, que em Cristo há vida, que em Cristo há esperança, porque Ele venceu a morte. Por mais que nós venhamos morrer, nós não sabemos o que vai ser amanhã da nossa vida. Nós não sabemos. Temos certeza que nós não ficaremos na morte. A sua palavra nos diz que Ele é a ressurreição e a vida. Que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto? Então proclame isto. Missões é anunciar para o meu vizinho, para o meu parente, para a minha família, para o meu amigo no trabalho, para pessoas de outras nações, que Cristo é verdadeiro, que Cristo realmente ressuscitou e está vivo. Que nada há de deter a sua mão e o seu poder. E que ele breve voltará. Que você possa anunciar isso. A igreja do Senhor Jesus sempre anunciou em todo o seu tempo. Não desanime. Testemunhe com temor. Em cada coração havia abundante graça. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, meu irmão. Nós somos salvos não pela lei, não pela observância de qualquer mandamento. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. Então que você possa testemunhar com dedicação, com poder, crendo que Jesus é real, é verdadeiro. A terceira lição que nós tiramos era uma igreja que repartia, que tinha um coração para ajudar as pessoas que estavam à sua volta. Que diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E nesse contexto aparece uma pessoa tão importante. Nós até cantamos um cântico que fala a história desse homem. O nome dele era José, também conhecido por Barnabé, né? Homem de temor, homem de fé, homem de coragem. Aqui diz o texto: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação. Já pensou que nome bonito? Alguém que tinha como ministério consolar pessoas, que tinha como ministério ajudar pessoas. Você está disposto a ajudar?
Eu vi umas reportagens que nesse momento agora que nós estamos vivendo, nós aprendemos muita coisa com essa crise que estamos vivendo. Toda crise, ela nos ensina. Nos ensina. Eu entendo, meus irmãos, que Deus está usando esse momento para despertar a igreja. A igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil e ao redor do mundo tem que passar por um avivamento espiritual. Não é um avivamento de fazer barulho. Não é isso, nada disso. Mas um avivamento de ter sede das coisas de Deus. Avivamento verdadeiro é aquele que nós retornamos para a palavra de Deus. Avivamento é uma vida que, se você sente sede de se consagrar dia após dia ao Senhor, onde você sente amor pelas almas perdidas, por aqueles que estão caminhando para o inferno. Nessa multidão que está morrendo, muitos estão indo para o inferno. Nós não podemos falar quem foi, mas com certeza muitos estão partindo sem Cristo. Ou seja, Barnabé era um homem filho da consolação. Que você seja um Barnabé também. Eu vi muitas reportagens interessantes. Eu vi uma reportagem na Itália, pessoas colocando recados na Europa, em casa de pessoas já de idade, que talvez moram sozinhos, para que eles não saíssem de casa, não fossem até o mercado, e a pessoa se colocando à disposição de ir no mercado para ela, para comprar algo, para que ela não saia de casa. Ou seja, a pessoa está se colocando, doando a sua própria vida, a pessoa está correndo risco, talvez, de se contaminar, para ajudar aquele que precisa, que necessita, que talvez corra um risco maior. Eu vi um testemunho também, uma reportagem de um padre na Itália, aquilo tocou muito meu coração. Aquele padre, ele tinha mais de 70 anos, uma pessoa muito querida na sua paróquia, na sua comunidade, e ele pegou esse coronavírus. Ele estava no hospital, na UTI, entre a vida e a morte, não tinha respirador, porque está faltando um respirador no mundo, e a sua paróquia se uniu, cada um deu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e compraram um respirador para que ele pudesse viver. E ao seu lado, no hospital, havia um jovem, na mesma situação que ele, um estado crítico. E ele, de todo o seu coração, ele doou o seu respirador para aquele jovem. Ele pensou, olha, eu já vivi tanto, eu vou deixar que esse jovem, que tem muito pela frente, possa, talvez, viver. Talvez nem eu, nem ele possa se recuperar ou ser salvo dessa doença. E ele abriu mão do seu respirador que tinha ganhado. Talvez ele pudesse ficar para ele aquele respirador e morrer. Ele morreu, mas doou a sua vida para ajudar aquele jovem. Um exemplo muito precioso de vida, que tocou muito meu coração. Então, naquela igreja havia um coração disposto a ajudar, um coração disposto a contribuir, um coração onde eles tinham em mente que os seus bens não pertencem, não é o mais importante é Cristo. Que você possa ter esse sentimento, meu amado irmão. Que você possa, talvez, quem sabe, se colocar à disposição para ajudar alguém que está precisando ao seu lado, algum vizinho seu, talvez está passando por alguma crise, que não pode sair de casa para comprar um alimento. Você pode se colocar à disposição aí, talvez vai ter que ir no mercado. Você pode ir lá comprar para ele, trazer para ele. Talvez você tenha 10 máscaras ou 2 máscaras, pode contribuir com uma máscara para aquele que não tem. Eu sei que está difícil hoje conseguir máscaras, né? Eu tentei comprar, não consegui. Eu sei que está uma procura muito grande de luvas, máscaras e tudo mais. Mas nós podemos, talvez, se compadecer. Talvez algum vizinho precisa de um pacote de açúcar, ele não quer ir no mercado, correr o risco. Você pode doar um dos seus pacotes de açúcar. Você pode ajudar, ou seja, nós temos como igreja demonstrar amor, acima de tudo, e demonstrar para esse mundo que estamos também envolvidos. Não ser arrogantes, mas dizer que Cristo está no nosso coração e que nós estamos aqui prontos para também servir ao Senhor. Missões envolve servir ao Senhor. Que possamos, meus amados irmãos, orar pelas nações, orar pelos povos não alcançados. Eu vi uma notícia que muitos indígenas talvez podem ser dizimados. Os povos indígenas têm uma resistência totalmente diferente da nossa. Muitos talvez nem tiveram contato tremendamente com as pessoas do nosso mundo, da nossa civilização.
Talvez se você chegar para um indígena falando para ele sobre coronavírus, ele não sabe nem o que é coronavírus, muito bem o que é China. Eles não sabem. Para quem não sabe, os indígenas, quando ficam doentes, eles tratam, em primeiro lugar, como uma doença espiritual. Quando eles veem que não tem jeito, eles falam, não, essa doença aqui é do homem branco, então nós temos que ir para o hospital procurar uma ajuda. E muitas vezes é tarde. Então temos que orar, ore pelos índios, ore pela África, onde há muitas pessoas com grandes dificuldades. Ore pelo nosso país, onde há muitas pessoas também que moram nas sarjetas, nas ruas, nas comunidades. Que possamos, como povo de Deus, ter o coração sensível. E essa era uma igreja que tinha o coração sensível. A igreja de Jerusalém, a nossa igreja mãe, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, não dá ouvido para os falsos profetas. Nós recebemos, meus irmãos, várias mensagens. Eu tenho recebido mensagens de pessoas mandando como se fosse Deus falando. Tome cuidado com isso. Filtre pela palavra de Deus. Eles não dão ouvido aos falsos profetas, eles seguiam o que a Bíblia diz. Eles eram persistentes na oração, não desanimavam na oração. Oravam sem cessar. Na comunhão estavam unidos. Que possamos, como uma igreja cristã evangélica de Interlagos, como igreja de Deus na face da terra, sermos unidos acima de tudo. E que assim nós possamos alcançar o mundo. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. Essa é a minha oração. Eu tenho orado por você, pela sua família, eu tenho orado pelo mundo e vamos assim nos unir em oração. Que Deus assim nos abençoe. Que essa mensagem possa ficar no seu coração gravada. Que possamos ter um exemplo como foi Barnabé, um exemplo como foi o apóstolo Paulo, homem de coragem, e assim caminhar firmes com Cristo. Que Deus assim te abençoe. Amém? Eu vou cantar um hino que você possa depois meditar nesse hino. É um hino muito parecido com aquele. É um hino que é a mesma melodia daquele que nós conhecemos, Os Guerreiros Se Preparam. É um hino do cantor cristão, os batistas cantam desse jeito. Eu vou cantar esse hino para você, que você possa assim meditar, porque fala, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Vamos cantar. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vir não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz em Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo a sendas ardilosa. Volto meu olhar para a cruz de
quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, pela glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, que Deus te cuide, que Deus fortaleça a sua vida, o seu lar, os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo, as nações, que Deus abençoe o México, esse país tão carente. Eu vou orar agora, feche seus olhos, vamos agora segurar nas mãos de Deus, vamos confiar no Senhor, e Deus há de fazer o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, é magnífico. O Senhor cuida de nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é maior que todas as coisas. Eu oro a Deus pelo país, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, dê sabedoria a eles, quebre todo o egoísmo, toda indiferença. Eu oro a Deus pelas nações, eu oro pelo México, esse país tão carente do teu evangelho, que caia por terra toda perseguição, que o Senhor proteja também o povo mexicano. Eu oro a Deus pela China, eu oro a Deus pelo Reino Unido, pela família da minha esposa Bárbara, eu oro a Deus pela Espanha, pela Itália, que o Senhor pare, ó Deus, essas mortes, que o Senhor entre com providência, que o Senhor coloque tuas mãos poderosas, que o Senhor possa abençoar, ungir as mãos dos médicos ao redor do mundo, dos enfermeiros, para que eles possam ser agentes do teu poder. Agentes, ó Pai, de cura, de restauração de vidas. Ó Pai, eu oro pelas igrejas, aviva a tua obra, ó Pai, aqui no nosso país e ao redor do mundo. Descede em cada coração. Eu oro a Deus pelos nossos idosos, proteja eles, ó Pai, livra de todo mal. Ó Pai, eu oro pelas nossas crianças, pelas famílias em geral. Eu oro a Deus que haja suprimento, que não falte, ó Pai, alimento nos mercados, nos lares, que só possa, ó Pai, derramar tuas preciosas bênçãos, Deus. Esteja com o teu povo, com a tua igreja, que possamos, ó Pai, nesse momento agora nos unir, como nós lemos na tua palavra, que seja um só o nosso coração, a nossa alma, que seja um só, ó Pai, o nosso propósito, que nós possamos viver aquilo que nós ouvimos nesse hino, olhar para Cristo, o grande autor da nossa salvação. Possamos ser guerreiros de Cristo. Aonde a luta se travar, que possamos realmente estar prontos e preparados para realmente falar de Cristo. Cuida de nós, cuida do teu povo, Pai. Nós oramos e te agradecemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, com a tua família, com o nosso país, com o mundo, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Fique com Deus. Que você possa ter dias maravilhosos. Que possamos ver a mão do Senhor operando. Amém.